כי על מוצא פי השם יחיה אדם. Prossegue o Alter Rebbe nos trazendo um versículo bíblico, fazendo alusão ao versículo, assim diz em Deuteronômio 8:3, porque de tudo que sai da boca de Deus vive o homem. Ou seja, o Alter Rebbe aqui está querendo nos dizer que assim como no exemplo, quando nós falamos do beijo, né, isso associando aqui o beijo do ser humano, né? Então a boca, o beijo também é dado com a boca, e a boca também serve para falar. Em outras palavras, o que sai da boca é aquilo que revela o que a pessoa tem no seu interior, né? Seja através da fala, ou seja através do beijo. Inclusive, às vezes se diz que o beijo vem expressar aquilo que não pode ser expresso através de fala, que a fala ainda é muito pobre para expressar um sentimento tão intenso. Mas, de qualquer forma, a boca é o instrumento pelo qual a pessoa revela aquilo que há no seu interior, traz isso para fora, revela expressa isso, torna público, expressa isso, revela para o outro. Então ele nos diz, assim como a boca, assim como no exemplo, a boca é aquilo que tira o que há dentro da pessoa e revela, o mesmo também ele nos fala que está expresso no exemplificado, na ideia que quer se transmitir a partir dessa metáfora, desse exemplo. Quando nós falamos do chamado beijo, entre aspas, com a Kadosh Baruch Hu, com o divino, então se diz que também a Kadosh Baruch Hu é boca a boca, por assim dizer, entre aspas, boca de Deus. É claro que Deus não tem nem corpo, nem expressão corporal, e tudo isso é uma linguagem metafórica, mas o conceito de boca aqui, quando aplicado em relação à força divina, se diz que através de boca, o que significa? Se revela o Espírito Divino, se revela a essência de Deus. Por isso ele nos diz, o tal do boca a boca aqui, o que representa aquilo que se é revelado, que vem à tona, que é externado, se manifesta da própria essência de Deus. Por outro lado, a boca do ser humano, da criatura, também ela revela aquilo que o ser humano tem no seu interior. Portanto, quando nós falamos aqui dessa unificação boca a boca, desse beijo, o que significa? Que isso é uma manifestação e revelação dessa ligação profunda de espírito com espírito, do espírito da pessoa com a essência de Deus. Isso é externado, isso vem à tona, isso é revelado, é trazido para fora. E como isso ocorre? Através da expressão verbal, através da fala de palavras de Torá, ou seja, não só mentalizar as palavras da Torá, não só estudar, não só se aprofundar e meditar sobre elas, mas também falar, pronunciar, de viva voz, pronunciar as palavras de Torá. Então, já que as palavras da Torá expressam, por assim dizer, entre aspas, a boca divina, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus revela de si, o que Deus revela da sua essência é aquilo que se encontra na Torá. Então, a Torá, em outras palavras, é a expressão da boca de Deus, é a palavra divina. Quando a pessoa utiliza a sua boca para falar palavras de Torá, então se produz essa ligação boca a boca. Nós estamos na nossa boca pronunciando as palavras da Torá, que saíram, por assim dizer, da boca de Deus, que expressam a palavra divina. A nossa palavra, na verdade, está unificada. A nossa palavra personifica, contém a palavra de Deus. Então, baseado naquilo que nós dissemos, que na realidade, no fundo principal, o essencial é a ligação de espírito com espírito, é o estudo, aquilo que é produzido com o estudo, o aprofundamento, que isso nos liga à essência divina. E nós vimos, por outro lado, que essa ligação boca a boca, ela serve, entre aspas, apenas para quê? Para externar, para revelar, para manifestar essa ligação profunda de espírito com espírito, de espírito com essência. Né? Mas aparentemente não é algo, isso é só uma questão de trazer à tona, de revelar, de tirar o véu, descortinar. O principal é chegar a essa ligação espírito com espírito, essência. Né? Então ele vai nos dizer, aparentemente não é secundário essa ligação boca a boca, ele vai nos explicar que não. Também existe uma necessidade
vital em torno dela, e também ela tem um papel essencial, isso que ele vai nos explicar a seguir. Então, continuando nas palavras do Alter Rebbe, para enfatizar por que é tão importante, além dessa ligação profunda, íntima, espiritual, que se dá através do estudo, da meditação, do uso do nosso intelecto, se ligando com a essência divina, por que é necessário e também tão importante, não menos importante, revelar isso, externar através de palavras de expressão verbal? Então ele nos fala, isso também tem uma importância per si. מכל מקום לא יצא ידי חובתו בהרהור ועיון לבדו עד שיוציא בשפתיו. A gente já aprendeu essa lei que consta na Halachá, no Código Judaico, e já aprendemos sobre isso. Ele nos diz, não obstante o fato da ligação com Deus profunda, que se dá através do estudo mental, espírito com espírito, efetivar-se principalmente por meio da compreensão mental da Torá, mas mesmo assim a pessoa não cumpre sua obrigação de estudar a Torá com pensamento e reflexão apenas, mesmo que ele está estudando, está entendendo, está compreendendo, está sentindo, está absorvendo, interiorizando, mas de acordo com a Halachá, a pessoa não cumpre a obrigação de estudo da Torá, até que as palavras da Torá sejam vocalizadas audivelmente. Até que ele pronuncie as palavras da Torá, não basta apenas mentalizá-las, não basta apenas entendê-las, é necessário também pronunciá-las e vocalizá-las audivelmente. Nós já elaboramos esse tema anteriormente, mas aqui o Alter Rebbe nos dá uma nova ênfase sobre isso. Aqui o Alter Rebbe está nos dizendo, de fato, aquilo que nós dissemos, existe o Ve'ahavta, que nós estamos explicando qual o grau e nível de espiritualidade, qual a situação espiritual que a pessoa deve atingir ao recitar o Shema Israel, qual o objetivo do Shema Israel. Então, nós falamos que a pessoa tem que chegar ao Ve'ahavta, a cultivar, a revelar, a trazer à tona o amor a Deus de forma total e plena. A verdade é que para o amor a Deus em si, não seria necessário a verbalização. Se a pessoa quer chegar a unificar-se com Deus, expressando esse amor, para isso, teoricamente, já bastaria o estudo da Torá de forma geral, com o intelecto mentalizado, através do pensamento da pessoa. Isso já seria uma unificação de espírito com espírito, isso já seria uma expressão do amor, já seria uma maneira de vincular-se ao amado. Porém, aqui ele vai nos dizer, por mais que o objetivo do Shema, em termos de Ve'ahavta, de chegar ao amor, aflorar o amor a Deus, para isso, de fato, não seria necessário a fala, a verbalização das palavras da Torá, porém, nós vemos que pela Halachá, apenas o estudo mentalizado não é suficiente, ainda não basta, a pessoa não cumpre a sua obrigação no estudo da Torá, enquanto não pronunciá-las. Então ele nos diz, para cumprir com a obrigação, e nós já vamos procurar entender por que é tão obrigatório no estudo da Torá, por que não basta apenas mentalizar as palavras, por que não é suficiente, a pessoa está entendendo bem, às vezes a pessoa entende melhor quando ele estiver silencioso, calado e só se aprofundando e se concentrando no tema. Por que ele não cumpriu a obrigação do estudo da Torá enquanto ele não verbalizou e não falou, não pronunciou as palavras da Torá, não tirou elas para fora dos seus lábios? Então, aqui existe um motivo adicional, como ele vai nos elaborar em seguida, mas teoricamente essa parte do versículo do Shema que indica essa necessidade, Vedibar Tabam, não basta que as palavras da Torá estejam na tua mente ou no teu coração, é necessário você falar sobre elas. Aparentemente isso não é uma consequência direta, aparentemente isso não está diretamente vinculado ao amor a Deus. O amor a Deus, a expressão desse amor, essa unificação, esse beijo profundo, isso a pessoa consegue através do estudo da Torá em si. Essa questão de verbalizar aparentemente não estaria vinculada com o amor a Deus, parece um assunto à parte, uma necessidade à parte.
para que a pessoa cumpra com a obrigatoriedade halakhica de estudo da Torá, que só ocorre, só acontece quando o estudo é verbalizado também. Mas por que assim? Será que de fato isso não está ligado ou não é uma consequência direta do amor a Deus? Então vai nos explicar e elaborar esse assunto agora o Alter Rebbe, explicando o motivo místico, por que é necessário pronunciar também as palavras da Torá e verbalizá-las. Isso que ele nos explica agora também no sentido místico, que dei leamshich oren sof baruchu lemata ad nefesh achiunit ashochenet bedam adam amithave midomem tzomeach chai. Ele nos diz que, de acordo com os livros místicos, a necessidade de falar e pronunciar as palavras da Torá ocorre a fim de atrair a abençoada luz infinita aqui para baixo, de forma que essa luz divina ela chegue não só até a nossa alma divina, mas sim que ela chegue mais baixo até a alma animal energizante, porque aquilo que dá à pessoa a força para falar, se mover e etc. é a alma energizante, que é a alma animal. E aqui existe um intuito, existe um objetivo de elevar não somente a alma divina para um patamar espiritual alto, mas também elevar a própria alma animal energizante que repousa no sangue da pessoa. Dado que o sangue é sustentado pela nutrição fornecida por matéria mineral, vegetal e animal, e, portanto, a alma animal, como a gente já viu, ela está concentrada, ela está expressa no sangue da pessoa que circula por todo o corpo. E o sangue da pessoa vem daquilo que a pessoa se alimenta de sais minerais, de vegetais, de coisas do reino animal, e disso acaba ganhando energia, se fortalecendo a sua alma energizante, que é a sua alma animal, né? Ou seja, no momento que a pessoa se utiliza dessa força, dessa energia que vem da alma animal energizante, por tabela ele está elevando não só a sua alma animal, mas também tudo de onde ela se alimentou, todo o reino mineral, vegetal, animal, de onde ela se nutriu e se alimentou. Em outras palavras, quando a pessoa eleva para a espiritualidade, isso vai ocorrer somente quando a pessoa está falando, porque a pessoa fala e pronuncia as palavras com a força da alma energizante, que é a alma animal que se alimentou, que está presente no sangue, e o sangue surgiu, e ele circula, e ele é alimentado pelo que a pessoa se nutre do mineral, vegetal, animal. Em outras palavras, quando a pessoa está falando e pronunciando as palavras da Torá, ele está com isso elevando para a santidade também a sua alma animal energizante, também o seu sangue, também o seu corpo, e também todas as frutas, legumes, vegetais, carne, ovo, galinha, ou sais minerais, tudo que ele comeu e se alimentou, ou seja, todo o plano terrestre, físico e material está se elevando para o plano da Kedushá, da santidade, e como nós vamos ver, esse é o objetivo maior da criação. Então, Alter Rebbe nos diz aqui que somente através da fala é que nós podemos atrair a luz divina infinita também para a alma energizante, que ela não fique só de forma abstrata no plano espiritual, envolvida apenas com a alma divina. Isso nós já explicamos no capítulo 37 do Tânia, que através do próprio movimentar dos lábios isso é considerado uma ação. Isso significa trazer a Kedushá, a santidade, a luz infinita até o plano da ação. Isso está intimamente associado com o lado físico da pessoa, com seu corpo e com sua alma energizante presente no seu sangue, que é alimentado também, como nós falamos, de todos os reinos aqui na Terra. Apenas que a partir disso a gente chega à conclusão que aparentemente essa parte do Shema que nos diz Vedibar Tabá, sobre a necessidade de falar e pronunciar palavras da Torá, aparentemente isso seria uma obrigação à parte. Nós temos uma mitzvah de amar a Deus. Amar é algo mais abstrato, mais espiritual, mais sentimental, e o amor a Deus
e a expressão desse amor e essa ligação com o amado, teoricamente a gente poderia conseguir já e somente através do estudo mentalizado da Torá, sem a necessidade de falar e pronunciar as palavras da Torá. A Torá, em seguida o Shema vem e nos diz, não, Vedibarta bam, também fale dessas palavras. Mas aparentemente essa questão de falar sobre essas palavras tem um objetivo à parte, que é o de trazer divindade e kedushá e santidade até para o plano terrestre, fazer com que essa luz divina chegue até os planos inferiores, mas isso aparentemente seria um objetivo, não sei se secundário, mas no mínimo um objetivo à parte, distinto, diferente, que aparentemente não está vinculado e ligado de forma direta com a mitzvah de amar a Deus, ou com essa fusão de espírito a espírito, conforme descrito no Zohar. Inclusive na terminologia cabalística se fala de uma rua de duas vias, por assim dizer, que na nossa própria atuação, atividade espiritual, existem duas vias. Então, ve'ahavta, amarás a Deus, isso na linguagem cabalística representa um movimento de realá, de elevação. Ou seja, que nós temos que nos desprender do físico, do corpóreo, do material e nos elevar para nos vincular a Deus, para amar a Deus, para expressar o amor a Deus. Já Vedibarta bam, já aquela parte, nas mitzvot, nós temos algumas mitzvot que representam um movimento de elevação, e por outro lado nós temos outras mitzvot que representam um movimento contrário de atração, de atrair algo das alturas celestiais, espirituais elevadas, atrair até o plano terrestre, materializando, concretizando, trazendo essa kedushá para o plano terrestre. É uma, como a gente falou, uma rua de duas vias. Então, Vedibarta bam, falar sobre palavras da Torá, que nós falamos que a ideia de falar é fazer com que a Kedushá possa descer até o plano físico, terrestre, corpóreo, palpável, para elevar e imbuir de santidade também a alma energizante animal e tudo aquilo que ela se nutriu e alimentou, etc. Esse já é um movimento contrário, de amshachá, de atrair, de trazer de cima para baixo, luz divina para o plano inferior. E aparentemente, então, parece aqui um contramão, não é? Parece dois movimentos opostos. Por isso, para conciliar esses conceitos, o Alter Rebbe prossegue e vai nos dizer que, na realidade, mesmo essa questão de falar e pronunciar as palavras da Torá, ela não tem apenas como objetivo atrair luz divina superior para o plano terrestre, mas ela também possui dentro de si o movimento espiritual de realá, de elevação, conforme ele vai nos explicar a seguir. כדי להעלות כולם להשם עם כל העולם כולו ולקללם בייחודו ואורו יתברך אשר יאיר לארץ ולדרים בבחינת גילוי ונגלה כבוד השם וראו כל בשר וכולי. Traduzindo, ele nos fala que a articulação precisa das palavras de Torá que a pessoa estuda, que nós falamos que ela é necessária para atrair a luz de Deus para todos os aspectos do ser físico aqui, porém ele nos diz que esse não é o único objetivo. Na realidade, espiritualmente falando, ela também produz um efeito contrário, ela também produz, essa fala de palavras da Torá também produz um efeito de elevação. No final das contas, diz o Alter Rebbe, tem a finalidade de elevar tudo isso a Deus. Elevar o corpo, elevar a alma animal energizante, elevar toda a matéria que foi consumida, que serviu de nutrição para a pessoa, oriunda do reino mineral, vegetal, animal, não é? Elevar tudo isso a Deus com o resto do mundo, para serem absorvidos na unicidade de Deus. Ou seja, o Alter Rebbe está nos dizendo qual o motivo de nós querermos aqui atrair luz divina também sobre a nossa alma energizante, que é a alma animal, e também sobre os reinos mineral, vegetal, animal. Na realidade, o objetivo disso é trazer a luz divina para envolver tudo isso, para em seguida poder elevar tudo isso para o plano divino, para o plano da Kedushá, da santidade. Ou seja, quando a pessoa está imbuída de amor a Deus,
Então a pessoa está apta a elevar-se e absorver-se dentro da luz divina. Mas para que isso aconteça, é necessário também o Vedibar Tabam, que ele fale, mesmo no aspecto superficial, no aspecto externo, que ele fale e pronuncie as palavras da Torá. Ou seja, não basta a pessoa elevar-se a Deus sozinha, não é para isso que nós descemos aqui no mundo. Nós temos que purificar, santificar e elevar todo o mundo que nos rodeia, tudo aquilo de físico material que nos cerca, começando dentro de nós mesmos, do nosso próprio corpo, da nossa alma energizante, como também todo o mundo material que está ao nosso redor. Por isso, se diz que através, de fato, o amor a Deus, o vínculo com Ele se obtém através do estudo da Torá. Mas daí não basta, como nós falamos, o estudo da Torá ficar apenas mentalizado, de forma, vamos chamar assim, mais abstrata, para atingir esse objetivo que é o propósito da criação. É necessário produzir esse mesmo efeito de elevação não só para a pessoa aqui, para a sua alma divina, mas é necessário fazer com que a pessoa leve consigo, carregue consigo para as alturas espirituais também sua alma energizante e tudo aquilo que está ao seu redor no mundo. E ele já nos explicou anteriormente no capítulo 37 do Tânia, que cada Yehudi tem um quinhão, tem uma porção no mundo, e compete a ele elevar, resgatar e elevar para Kedushá, para a santidade, aquele seu território, entre aspas, aquela sua porção, aquele seu espaço no mundo. E no final, quando todos os Yehudim, cada um na sua localização, na sua denominação, cada um quando conseguir elevar a sua parte, e a sua parte significa também a sua própria alma energizante, sua alma animal, através disso o mundo inteiro vai ter uma elevação. Mas de qualquer forma se fala que aqui é necessário ainda compreender, está certo, nós vimos portanto que através da fala pronunciando as palavras de Torá, nós conseguimos produzir não só um movimento de atração, de atrair luz divina até a alma energizante, até o plano físico corpóreo. Nós vimos que não, no final das contas se consegue, é como se fosse um bate e repica, traz para baixo, mas depois para elevar-se. A gente viu que se produz também um movimento de realá, de elevação. Quando se atrai essa luz divina até o plano inferior, inclusive para a alma energizante, no final tudo isso é para ser elevado, tudo que está em volta da pessoa. Porém, mais uma vez, aparentemente isso não está relacionado com o serviço espiritual da recitação do Shema e daquilo que a gente explicou antes, que é a temática que consta a meditação nas bênçãos anteriores do Shema. Porque as conclusões que a gente tira das bênçãos que são recitadas antes do Shema e o próprio serviço espiritual do Shema consiste no quê? Em levar a pessoa, a despertar na pessoa um amor intenso a Deus, que ele, a pessoa, se ligue a Deus, se unifique com Deus, enquanto que essa missão de elevar o físico, o material, o corpóreo, a alma animal energizante, etc. Aparentemente isso é uma missão à parte, é um serviço adicional, além do serviço de amor a Deus. Mas nos diz o Alter Rebbe, não é bem assim. Ele nos fala que isso é algo muito essencial. Shezeu tachlit ishtalshelut kol haolamot. להיות כבוד השם מלא כל הארץ על הזו דווקא בבחינת גילוי לאף חשוך לנהורה ומרירו למיתקה כנ"ל באריכות traduzindo. Ele nos diz que essa elevação do mundo físico, na verdade esse propósito de trazer luz divina para o plano terrestre, e depois elevar o próprio mundo físico para a altura
superior altura espiritual. Então se diz que essa elevação do mundo um dia brilhará sobre a terra. Hoje para nós não é ainda perceptível, mas quando o Mashiach chegar um dia, essa elevação vai resplandecer, vai brilhar sobre a terra e seus habitantes, assim nós falamos na nossa liturgia. Isso vai ocorrer de modo palpável, que então nós vamos ter percepção clara da divindade aqui nesse mundo, no plano físico, terrestre, material. E sobre isso se refere o versículo Isaías 45, quando nos diz que então a glória de Deus será revelada e toda a carne junta verá que Deus está falando. Nós vamos ver a revelação de Deus aqui nesse mundo. E ele nos diz, isso é algo tão essencial, porque essa elevação do mundo físico é o propósito com que toda a cadeia de mundos foi criada, de modo que a glória de Deus preencha particularmente esta terra inteira de forma palpável. Esse era o propósito, esse era o objetivo, justamente de trazer luz divina para esse mundo e elevar esse mundo dentro das suas características para a divindade, com a transformação da escuridão em luz e do amargo em doce, na linguagem literária, conforme explicado assim extensamente, assim nós vimos nos capítulos 36 e 37. Portanto, ele nos fala que esse conceito do mundo físico-material se elevar, de também ser absorvido na unicidade de Deus, na luz divina infinita, conforme vai ocorrer e vai se revelar no futuro quando o Mashiach chegar. Na verdade, esse é o propósito, o objetivo de toda a criação e desencadeamento de todos os mundos. Fazer com que essa glória divina seja perceptível em toda parte, e aqui principalmente, aqui nesse plano terrestre. E a grandeza que há por trás disso é esse conceito de transformação. Ou seja, que aqui, justamente aqui nesse plano, no plano superior não existe mal para ser transformado. Porque não tem mal, não tem escuridão espiritual. Mas justamente aqui nós temos essa possibilidade única de transformar a escuridão em luz, trevas em luminosidade divina, o amargo em doce. Né? E através disso nós vamos obter aquilo que nós já vimos que nas palavras de Eclesiastes, que é a vantagem da luz proveniente da escuridão. Nos mundos superiores não há escuridão, portanto lá não há o que transformar a escuridão em luz. Essa vantagem só pode ser obtida aqui nesse mundo nosso, quando nós transformamos as coisas, convertemos as coisas físicas, corpóreas, materiais, em elementos de Kedushá, de santidade, de espiritualidade, e com isso nós preenchemos aquele que é o propósito divino principal na criação do mundo, do universo e particularmente do ser humano. E dessa forma, a terra inteira, o mundo terrestre vai estar repleto da glória divina. Essa terra nossa que hoje é uma escuridão espiritual, vai estar iluminada e vai ser essa luz especial, que é aquela luz que vem a partir da escuridão. Por isso, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo que mesmo essa questão do Shema, na qual se fala, que versa sobre falar das palavras, sobre as palavras de Torá, ele nos diz que isso também está relacionado com a essência do Shema Israel e com as brachot, com as bênçãos que o precedem. Conforme a gente já viu anteriormente, e que no final os próprios anjos elevadíssimos, eles reconhecem e percebem que onde se encontra a essência divina, não nas alturas celestiais, não nos campos espirituais maravilhosos, mas sim Malekola Aretz Kvodô, justamente no plano terrestre físico e material. É aqui que repousa a Shekhinah, a presença divina na sua essência. Então nós já vimos que os próprios anjos nos mundos espirituais captam isso. E, por um lado, eles captam o quanto Deus está distante deles, o quanto Deus é inacessível para eles, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que Deus, na sua grandiosidade, onde ele depositou a sua essência, aqui justamente no plano terrestre. E esse é exatamente o mesmo sentido e objetivo aqui da questão de não só interiorizar as palavras de Torá, mas também externá-las, pronunciá-las, porque, como nós falamos já, que o propósito de todo o desencadeamento da energia divina de todos os mundos espirituais, no final o objetivo de tudo consiste que a honra, a glória de Deus preencha toda a terra, se revele
justamente no plano físico, corpóreo, material. Portanto, aqui ele nos associa e nos demonstra como as próprias bênçãos do Shema e todo o preparativo para a recitação do Shema está ligado também com esse aspecto de expressar o amor a Deus, não só através do estudo mentalizado da Torá, a ligação de espírito com espírito, de espírito com essência, mas também a necessidade de verbalizar o estudo, porque é somente através da verbalização que nós atraímos essa luz divina até aqui embaixo e fazemos que esse plano baixo inferior acabe se elevando e se absorvendo também na Kedushá, na santidade da luz divina. Por isso é necessário também o Vedibar Tabam pronunciar e falar as palavras da Torá, externando-as verbalmente. Então, quando a pessoa reflete e medita sobre isso, como Deus é Kadosh, é desvinculado, está acima de tudo, e mesmo assim ele deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de anjos, etc., para vir repousar Shoshrina, e colocando como objetivo seu justamente esse plano baixo e terrestre, que aqui esteja repleto da glória divina, e isso é produzido através de Torá e Mitzvot que realizamos de forma palpável aqui nesse mundo material. Então isso nos leva também à conclusão da necessidade de externar as palavras da Torá, movimentando também o nosso corpo, nossos lábios, nossa alma animal energizante e até a força, energia de onde ela veio, da nossa nutrição, elevando tudo isso para Kedushá, trazendo essa santidade para o plano terrestre. E acrescenta, o Alter Rebbe nos diz, Vezeu tachlit kavanat adam bavodato, esse não é apenas o propósito geral da criação do mundo, do universo, mas também a missão pessoal de cada indivíduo, de cada pessoa nesse mundo, leamshich or en sof baruchu lemata, pois este é o propósito do homem. E o objetivo de seu serviço divino, atrair a abençoada luz infinita aqui para baixo. Então nisso consiste a missão do ser humano, atrair divindade dentro da matéria. E essa ligação do Vedibar Tabam, da necessidade de falar e pronunciar palavras de Torá, com a segunda benção que precede o Shema Israel, na qual a gente diz que Deus nos amou com amor intenso, um amor mundano, com esse amor ele nos amou, ou seja, que Deus escolheu Am Israel para que através deles seja realizado, através deles estudando a Torá e pronunciando, verbalizando a Torá, seja realizado o propósito da criação do mundo, que é o de atrair divindade, luz infinita aqui no plano terrestre e material. De qualquer maneira, ele nos diz, ele nos fala aqui utilizando a terminologia cabalística, porém, para ser capaz de trazer a luz de Deus aqui para baixo, a pessoa primeiro precisa elevar águas femininas. A gente já falou disso no capítulo 10, etc. Ou seja, deve haver por parte do receptor, daquele que recebe uma iniciativa, uma demonstração de vontade, etc., por meio do amor a Deus e desejo de transcendência, entregando a ele sua alma e suas posses, ou seja, expressando esse amor que está descrito na primeira frase do Shema Israel, conforme mencionado acima. E depois que nós, os receptores, demonstramos o nosso amor a Deus, a nossa vontade e sede de ligação com ele, então isso desperta, por assim dizer, as chamadas águas masculinas, a influência, o fluxo que vem do transmissor, daquele que dá e concede. Então Deus revela a sua luz divina para nós. E aqui o que nós vemos que a meditação em torno das bênçãos do Shema Israel envolve duas coisas. O primeiro, quando a pessoa reflete, medita e vê que Deus deixou de lado todas as hostes celestiais para Bnei Israel, em função dos Yehudim aqui nesse plano terrestre. Então a pessoa também, ele deve saber que eu também, se Deus deixou tudo de lado, eu também devo deixar de lado meus interesses, não só interesses, até não só paixões, até minhas necessidades, as coisas mais vitais, em prol do amor a Deus. Isso vai levá-lo e conduzi-lo ao Ve'ahavta. Mas há um segundo aspecto, quando a pessoa medita e reflete sobre isso, quanto Deus é desvinculado, é Kadosh, é sagrado, é elevado, está acima de todos os anjos e etc. E mesmo assim,
aquilo que os anjos, com toda a sua capacidade espiritual, não conseguem captar. Ele revelou aqui, fez questão de colocar isso, embutir isso aqui no plano terrestre nosso, porque aqui está o objetivo da criação, esse é o seu propósito. Então isso deve despertar também na pessoa que o seu serviço espiritual consista nisso, de realizar o propósito divino, ou seja, atrair a luz infinita de Deus para baixo, através da pronúncia das palavras de Torá e sua verbalização. Então esses dois assuntos que estão nas duas bênçãos anteriores do Shema se expressam também no próprio Shema Israel, no decorrer dos seus versículos, com aquilo que é transmitido, e com isso o Alter Rebbe conclui o capítulo 49, quando ele nos explicou as meditações das bênçãos que precedem o Shema, os versículos do início do próprio Shema Israel e o serviço espiritual que eles transmitem, aquilo que se espera de nós nesses momentos de forma particular e na vida inteira de forma geral também.